Em algum momento você já se perguntou que o mundo de Fallout parece estar preso nos anos 50, mesmo com robôs e carros voadores. Antes das bombas, o mundo não era apenas uma propaganda de margarina, era uma bomba relógio de luxo, ganância e segredos sombrios. Hoje vamos explorar como era a vida antes do dia 23 de outubro de 2077. Em Fallout, a tecnologia tomou um rumo diferente. Enquanto nós focamos na internet e nos microchips, eles focaram no átomo. Tudo funcionava a energia nuclear, desde uma torradeira até um carro de luxo. Mas essa utopia tinha um preço. A cultura congelou no ano de 1950 para preservar o espírito americano contra a ameaça comunista. O resultado foi robôs super avançados, mas computadores que ainda usavam telas verdes. Mas por baixo do otimismo, o mundo estava morrendo. O petróleo tinha acabado e a Europa estava com uma guerra interna. A China tinha invadido o Alasca e os Estados Unidos, em resposta, anexou ao Canadá à força. E se você fosse comprar uma revista na banca, pagaria $35. Um café, quase 30. A inflação estava fora do controle, porque os recursos básicos simplesmente não existiam mais. E no meio desse caos todo, surgiu a Vaultec. Hi, I'm Bud Askins, Senior Junior Vice President here at Vaultec. Eles venderam a ideia de proteção em refúgios subterrâneos, mas aí que está o segredo. Os Vaults nunca foram feitos para salvar ninguém. Eles eram experimentos sociais financiados pela Enclave, o governo oculto. Eles queriam observar o comportamento humano em situações extremas para planejar o futuro deles e não o seu. E no dia 23 de outubro de 2077, em apenas 2 horas, todo esse luxo radioativo virou pó e o que restou foi o deserto que conhecemos nos jogos. E comparado a algum dos Vaults, seria melhor até ficar no deserto. O Vault 77 é um exemplo deles. Foi projetado para abrigar apenas um homem. O objetivo da Vaultec era estudar o efeito do isolamento absoluto e como o indivíduo lidaria com a solidão extrema por um período indefinido. Quando o morador, conhecido apenas como Homem Marionete, entrou no Vault e as portas se fecharam no ano de 2077, ele entrou em pânico. Durante meses ele ficou sozinho com seu desespero, gritando para as câmeras, até que ele encontrou uma caixa que ainda não havia sido aberta. Dentro da caixa não havia comida e nem ferramentas, apenas algumas marionetes de dedo. Sem ninguém com quem interagir, o cérebro do morador do Vault 77 começou a quebrar, e ele começou a dar nomes e personalidades distintas para suas marionetes. Ele tinha o rei, que era uma marionete autoritária, a vovó, que era uma figura gentil, mas julgadora, e o cão, que ele tratava como um animal de estimação real. Com o passar dos anos, a linha entre a realidade e a fantasia sumiu. Ele mantinha conversas complexas, brigava com as marionetes e pedia conselhos a elas. E o clímax dessa loucura ocorreu quando ele encontrou uma marionete do Vault Boy. Segundo o HQ, as outras marionetes o avisaram que o Vault Boy era perigoso. Em uma noite, o morador acordou e encontrou a marionete do rei com a cabeça arrancada, e ele entrou em estado psicótico, acreditando que a marionete do Vault Boy era uma entidade viva e assassina que conversava com ele em sua mente. E após 20 anos trancado, o morador finalmente abriu a porta do Vault e saiu para o deserto de Westland, em Washington DC. Ele se tornou uma figura aterrorizante. Em seus delírios, ele matava invasores e saqueadores, seguindo as ordens da marionete do Vault Boy. Em Fallout 3, você pode encontrar o macacão do Vault 77 em um acampamento de escravistas. Ao lado do macacão, há uma nota de um escravista apavorado, dizendo para não tocarem naquela roupa, porque o dono dela era um psicopata com um boneco que massacrou vários deles antes de desaparecer. A guerra nunca muda. Mas e a gente, será que estamos condenados a cometer os mesmos erros de Fallout? Eu sinceramente espero que não. Qual a sua opinião?